No norte da Síria, em uma área que recentemente foi libertada pelo Exército Nacional Sírio da ocupação do grupo terrorista PKK-YPG, um túnel foi descoberto sob uma escola no distrito de Manbij. A Operação Amanhecer da Liberdade, que permitiu essa libertação, expôs as táticas e os métodos utilizados por grupos terroristas para estabelecer suas bases de operações em áreas civis. Durante uma investigação detalhada conduzida na escola Butari, utilizada anteriormente como quartel-general militar pelos terroristas, as forças do SNA encontraram um túnel com cerca de 1 quilômetro de extensão, além de restos de itens deixados pelos ocupantes. O túnel não era apenas uma evidência da estratégia dos terroristas, mas também um símbolo de como a infraestrutura civil era explorada para fins militares. O soldado do SNA que participou diretamente da busca e limpeza da área, revelou que explosivos foram encontrados dentro do túnel. Sua localização, diretamente abaixo da escola, evidencia a intenção de transformar espaços que deveriam ser dedicados ao aprendizado em centros de operações clandestinas. Os soldados destacou como o PKK-YPG frequentemente utiliza escolas, hospitais e civis como escudos, restringindo a liberdade e segurança da população local. Essa prática não apenas coloca vidas em risco, mas também mina os princípios fundamentais de proteção à população civil em zonas de conflito. A Operação Amanhecer da Liberdade marcou um progresso significativo na eliminação do PKK-YPG na região. Após o sucesso em Tel Rifah, que já havia sido libertada, a retomada de Manbij representou um marco no desmantelamento do maior reduto terrorista a oeste do rio Eufrates. Manbij, que havia se tornado um centro estratégico para as operações do PKK-YPG, foi libertada, trazendo alívio para os moradores que viveram sob opressão durante anos. A operação não apenas garantiu a recuperação de território, mas também demonstrou a determinação das forças da oposição síria, apoiadas pela Turquia, em erradicar a ameaça terrorista. O uso de túneis pelo PKK-YPG não é novidade. Esses túneis, escavados em várias regiões ocupadas, servem a múltiplos propósitos, como esconderijo, infiltração e realização de ataques surpresa. Além disso, são usados para transporte de materiais e como rotas de fuga entre áreas controladas. Regiões como Afrin, Tel Abyad, Ras al-Ain, Al-Arbi, Kamili e outras já foram identificadas como locais onde o grupo utilizou essa estratégia para consolidar sua presença. Ao cavar túneis que frequentemente levam a casas, escolas, hospitais e até locais de culto, os terroristas não apenas evitam a detecção, mas também colocam civis em situações de risco extremo, usando-os como escudos humanos. A influência e as ações do PKK-YPG se expandiram significativamente nos últimos anos, particularmente no contexto do conflito sírio. O grupo, que é uma ramificação do PKK, procurou estabelecer um corredor terrorista ao longo da fronteira com a Turquia, ameaçando diretamente a segurança nacional turca. Em resposta, a Turquia tomou medidas enérgicas para eliminar essa ameaça, mobilizando tropas e trabalhando em estreita colaboração com aliados locais, como o SNA. Essa cooperação resultou não apenas na liberação de territórios anteriormente ocupados, mas também na proteção de comunidades locais contra a opressão e os abusos cometidos por esses grupos. A ameaça representada pelo PKK, listado como organização terrorista pela Turquia, Estados Unidos e União Europeia, é amplamente documentada. Em sua campanha terrorista de mais de 40 anos contra a Turquia, o PKK foi responsável por inúmeras mortes, incluindo mulheres, crianças e idosos. Essa longa história de violência ressalta a necessidade de ações firmes para neutralizar suas atividades e prevenir sua expansão. A relação do PKK com o YPG na Síria reforça essa ameaça, pois ambos compartilham objetivos e estratégias que colocam em risco a estabilidade da região. Com a fuga de Bashar al-Assad e o colapso de seu regime, novas dinâmicas surgiram no conflito sírio. A queda de Damasco nas mãos de grupos anti-regime trouxe mudanças significativas, incluindo o fim de um governo que permaneceu no poder por décadas. Nesse cenário, a luta contra grupos terroristas como o PKK-YPG se intensificou, com a Turquia desempenhando um papel central na coordenação de esforços para garantir segurança e estabilidade. Enquanto a Operação Amanhecer da Liberdade avança, as descobertas em Manbij são um lembrete das táticas e dos perigos associados à presença desses grupos, mas também representam um sinal de progresso na recuperação de áreas vitais para o povo sírio. A luta contra o PKK-YPG no norte da Síria continua sendo uma prioridade para a Turquia, que se vê não apenas como uma nação vizinha afetada por essas organizações terroristas, mas como uma força fundamental na busca por estabilidade regional. A resposta turca à ameaça do PKK-YPG é mais do que uma simples questão de segurança nacional, pois também envolve a proteção de comunidades sírias e a erradicação de grupos que frequentemente utilizam civis como escudos humanos.
Com o objetivo de garantir a segurança de suas próprias fronteiras e a proteção de sua população, a Turquia tem sido um aliado ativo na luta contra o terrorismo na Síria, empregando tanto operações militares diretas quanto apoio às forças locais, como o Exército Nacional Sírio. Essas operações têm sido acompanhadas de perto por organizações internacionais e pela comunidade global, que frequentemente observam e analisam as táticas utilizadas por todas as partes envolvidas. O uso de túneis pelo PKK-YPG, descobertos em várias operações, é um exemplo claro de como esses grupos tentam se infiltrar e estabelecer bases militares em locais inesperados, frequentemente misturados com a população civil. Embora esses métodos possam proporcionar algum grau de proteção e mobilidade para os terroristas, também resultam em graves consequências para os civis que inadvertidamente se tornam vítimas do conflito. Além disso, a intensificação das operações militares e a limpeza de áreas anteriormente dominadas pelo PKK-YPG, como foi o caso em Manbij, continuam a ter um impacto profundo sobre o terreno e sobre as perspectivas para a reconstrução da Síria. Com a retirada das forças terroristas dessas regiões, há uma janela de oportunidade para a restauração da ordem e da governança local. A atuação das forças do Exército Nacional Sírio e os aliados da Turquia tem sido vista por muitos como uma maneira de assegurar que a Síria, após anos de destruição e conflito, possa começar a reconstruir suas instituições e a fornecer segurança aos seus cidadãos. O processo de estabilização dessas áreas também envolve a criação de condições para a convivência pacífica entre diferentes grupos étnicos e religiosos. A colaboração com comunidades locais, como os curdos e drusos, é essencial para garantir que a recuperação da região seja inclusiva e que os interesses de todos os grupos sejam respeitados. Embora isso possa ser um desafio, dada a complexidade do conflito sírio e as rivalidades regionais, é evidente que sem a cooperação de diversas facções locais, a paz duradoura será difícil de alcançar. Além da segurança, a restauração da infraestrutura danificada é outra prioridade crítica. A destruição causada pelos conflitos, combinada com o uso de táticas de guerrilha e o saque de recursos, deixou muitas áreas da Síria em um estado de calamidade. A ajuda humanitária e os esforços de reconstrução são essenciais para garantir que os civis afetados possam retornar às suas casas e reiniciar suas vidas após anos de sofrimento e deslocamento. A reconstrução da Síria exigirá recursos substanciais, não apenas para reparar infraestruturas físicas, como estradas, hospitais e escolas, mas também para restaurar a confiança entre as comunidades e proporcionar uma base sólida para o futuro. A Turquia, além de atuar militarmente, também desempenha um papel crucial nos esforços de ajuda humanitária, oferecendo apoio às populações deslocadas e fornecendo assistência médica e alimentos essenciais. Com seu extenso envolvimento na questão síria, a Turquia tem buscado evitar que a região se transforme em um terreno fértil para novas ameaças terroristas, como o Daesh-ISIS, que também tem se beneficiado do caos provocado pela guerra. A cooperação com a comunidade internacional é fundamental nesse processo, mas é igualmente vital que os próprios sírios, através de suas forças locais, assumam o controle do seu futuro, com apoio de potências regionais como a Turquia. Porém, os desafios são grandes, e a estabilidade na Síria depende não só da eliminação de grupos terroristas, mas também da criação de uma paz duradoura que aborde as questões subjacentes ao conflito, como as tensões étnicas, religiosas e políticas. O futuro da Síria está intrinsecamente ligado à capacidade de seus cidadãos de construir uma sociedade inclusiva, que promova o respeito mútuo e a reconciliação entre as diversas facções que, por muito tempo, estiveram em conflito. Enquanto isso, a Turquia permanece vigilante, determinada a garantir que sua fronteira sul permaneça segura e que a ameaça do PKK-YPG e outras organizações terroristas seja contida. A operação em curso e as descobertas, como o túnel em Manbij, são apenas alguns exemplos da luta contínua para garantir que a Síria não se torne mais um palco de terror e violência, mas um lugar onde a paz e a prosperidade possam ser restauradas, com o apoio de seus vizinhos e aliados, como a Turquia.